Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre termos que são importantes o professor distinguir, ou seja, diferenciar. É vital que todo e qualquer professor ou profissional da educação saiba diferenciar plano de aula de atividade. Por que que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente tem tido uma quantidade preocupante de pessoas que entram em contato aí em relação a produtos da loja, perguntando se há plano de aula de tal atividade. E quando a gente vai investigar o que seria esse plano de aula, a gente descobre que a pessoa não queria um plano de aula, a pessoa queria uma atividade, uma sequenciada, no caso, né? Então, notando esse aspecto que tem acontecido aí, esse fato que tem ocorrido no atendimento, eu achei por bem fazer um vídeo para a gente tirar essa dúvida, porque é uma dúvida que não deve existir, uma vez que ela vai desvalorizar a profissão, né? Não saber o que é o próprio instrumento de trabalho desvaloriza todo e qualquer profissional. Então, o nome do vídeo de hoje, devido a essa falha aí no sistema de ensino da graduação, ou da vivência da pessoa, ou da percepção do profissional, é plano de aula ou atividade? Então, qual que seria a diferença entre não só esses, mas alguns outros termos? Porque para eu poder tratar desses, gente, eu vou ter que tratar de um terceiro termo, tá? Que a gente já vai ver, são as 3 fases da aprendizagem. Aproveita que eu ainda não comecei a explicação mais robusta e mais hardcore. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilha sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar. Porque se você der a informação de mão beijada, você vai estar criando outras pessoas que vão confundir plano de aula com atividade, porque ela não vai dar importância à sua explicação, uma vez que ela não investiu o tempo dela para ver todo o conteúdo que está nesse vídeo, né? Então é importante você sempre indicar, nunca informar. E vamos lá, né? Aos finalmente. Opa, saiu aqui o sharing. Por que que a gente vai trabalhar com esse tema? Eu já falei um pouquinho, mas eu vou reforçar que o mínimo que se espera de um profissional é dominar o vocabulário da área. Então, plano de aula e atividade não é a mesma coisa. Desta forma, é preciso que o profissional compreenda a diferença para poder atuar de um modo mais valorizado. Aí não adianta a gente pedir aumento de salário, falar que o professor está ganhando mal, se nem o trabalho básico ele faz, né? Então você não vai pagar um pedreiro que não sabe nem o nome dos materiais de uso dele, então ele não sabe nem pedir o material, você imagina ele aplicar aquilo, né? Então é bem conflitante essa coisa. E outra coisa, né? Folhinha, gente, nem existe, não, por favor, né? A gente tem que se respeitar enquanto profissional, temos de nos respeitar enquanto profissionais. Folhinha é a mesma coisa que tia, né? É coisa de recreação, tá? Não é coisa de profissional da educação. A gente tem aí esferas diferentes. Quem se dá o respeito, quem valoriza o que investiu para chegar ali, não admite o nome folhinha e nem o nome tia, né? Vamos ser bem sinceros, aí Paulo Freire já dizia que não é tia professora. Então, vamos para as fases da aula para a gente poder tirar essa dúvida aí de plano de aula e atividade. Vocês vão ver que é completamente diferente, elas são de mundos, inclusive, bem distintos, aí, bem diferentes. Nós temos 3 fases de uma aula, tá? Numa aula que eu digo é assim, numa aula completa, num trabalho pedagógico. Eu coloquei ali aula, mas a gente está falando aí de um ciclo pedagógico completo, tá? É só para simplificar. A gente tem o planejamento da aula, a intervenção da aula, ou do conteúdo, ou do que você quiser chamar, e a avaliação do que foi feito. São momentos diferentes, porque o planejamento ele vem antes da aula, a intervenção está durante, que você quer aplicar, e a avaliação no depois.
Esse depois pode estar no começo, quando é uma avaliação diagnóstica, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, tá? O antes, ele tem materiais como, eu sempre vou dar 2 exemplos de cada, para não ficar cansativo, tá? A gente tem, por exemplo, o plano de aula e o projeto, que são materiais de planejamento, né? Então, eles são sempre antes da aula. Então, é no momento que eu estou imaginando o que vai acontecer. A intervenção vai ser o durante, então eu vou trabalhar com atividades que tem vários tipos, a gente tem caderno interativo, lapbook, sequenciada, webquest, e com jogos que podem ajudar aí nessa intervenção, ou seja, no momento que a gente está no durante a aprendizagem, né? E a avaliação, ela vai acontecer depois, que vai receber ou o nome de avaliação, ou sondagem, ou vai ser também, no trabalho do professor, um relatório ou uma ficha baseada no que o aluno aprendeu. Então, é uma simbiose aí entre aluno e professor, essa avaliação. O nome, vamos voltar aqui, eu já coloquei o nome, mas eu vou dar uma voltada. Aqui a gente está dentro do campo da pedagogia. Para quem é do campo de elaboração de material didático, o plano de aula, o projeto, a sequenciada, o jogo, eles recebem o nome de arquétipos pedagógicos, porque são as moléculas da educação, praticamente, né? Então, a gente vai utilizar esses arquétipos para poder mudar a forma como a gente elabora. Por isso que eu digo muito e afirmo o tempo inteiro que professor não é elaborador. Então, é errado a escola pedir para o professor elaborar um material didático, sendo que ele não tem formação para isso, não está apto a, né? Então, vejam que eu aposto que muitos de vocês nem tinham ouvido falar no termo arquétipo pedagógico. Esse arquétipo, ele vai mostrar para o elaborador qual é a função daquele tipo de atividade ou de avaliação ou de planejamento, porque a gente tem vários, né, arquétipos dentro de cada um deles, dentro da elaboração. E daí, de acordo com isso, o elaborador tem um protocolo a seguir. Por isso que é muito grave quando a gente tem um professor fazendo atividades sem essa formação, né? Então, isso é uma complementação à formação de graduação dele. Não deve acontecer se o professor não tiver essa formação. Eu sei que parece utópico, mas já é real em várias escolas, tá, gente? Como que eu sei disso? Porque eu formo elaboradores de material didático. Então, eu tenho noção de que essa realidade existe. Pode ser que você, no seu canto, dentro da sua gaiola da escola, não aconteça isso. Mas tem escolas que já abriram a gaiola. As professoras não estão enjauladas mais, tá? Isso já não é mais realidade. E a escola já percebeu que é preciso ter um profissional para esta função. Inclusive, eu tenho vários alunos que se formaram e estão trabalhando somente nessa função, dentro de escolas, né? Porque é uma questão aí de conscientização. Bom, dito isso, a gente continua nas 3 fases, para não confundir você. Então, a gente tem lá o planejamento, a intervenção e a avaliação. E em cada slide, eu vou trabalhar um aspecto diferente. Aquele primeiro lá, a gente falou um pouquinho sobre o básico, né? Uma introdução. Agora a gente vai falar sobre qual é o momento de cada um deles, né? O que eles fazem. No antes, ou no planejamento, o momento é para traçar os objetivos e as metas, durante as fases do ano letivo. O que isso significa? Que eu posso planejar o ano todo, o bimestre ou o trimestre, ou até mesmo a semana, né? Então, o semanário, planejamento bimestral, planejamento anual, eles fazem parte desse momento do plano de aula, né? Uma coisa importante é que dentro aí de uma esfera de quem entende de neuroeducação, o ideal não é a editora falar o que a escola vai fazer e nem o sistema de ensino. Isso seria o ideal para uma aprendizagem significativa, tá? E o ideal não é o professor traçar esses objetivos. Esse, na verdade, seria uma função do coordenador, porque ele vai gerir a aprendizagem. Então, ele seria o gerente de aprendizagem e os professores vão fazer a parte operacional desse planejamento. Então,
o planejamento anual e bimestral seria função do coordenador, tá? Isso no mundo ideal. Só para delimitar aqui espaços, tá? E funções, porque muitas pessoas não sabem desses espaços. Só a pessoa vira coordenador porque era um bom professor e acaba se tornando um péssimo coordenador porque ele não sabe o que tem que fazer. Então, o ideal seria esse coordenador fazer esse planejamento anual e bimestral, de acordo com a realidade da escola. E o professor faz o quê? Ele vai pegar esse planejamento anual e bimestral, ele vai estudar junto com o coordenador nas reuniões ou HTPCs, e a partir do que foi estudado, ele vai montar os semanários dele, ou seja, os planos semanais de prática pedagógica. Então, ele vai imaginar o que deve ser feito a partir daquilo. Então, vejam que esse planejamento ele diz respeito não apenas ao professor, mas também ao coordenador escolar. No caso da intervenção, a gente tem as ações práticas que vão ajudar a alcançar as metas do planejamento. Então, lá no planejamento, eu vou colocar que eu vou usar a atividade A, B e C, porque elas vão alcançar o objetivo 1. Né? Então, eu vou planejar isso de acordo com o que eu preciso fazer com as crianças. Então, eu vou unir o planejamento com a minha realidade de sala de aula e trazer coisas práticas. Sabe tudo aquele negócio que você acha que é teoria? Que você aprendeu na graduação? Piaget, Vygotsky, Montessori, tudo isso vai entrar em ação nessa parte da prática. Então, eu vou oferecer uma atividade sensorial, eu tenho que lembrar o que eu aprendi em Montessori. Eu vou ensinar alguma coisa que a criança precisa usar o raciocínio, eu tenho que lembrar do Piaget, como que eu faço para trabalhar com conservação, com inclusão de conteúdo, como que eu faço para trabalhar com seriação, com sequenciação. Então, tudo isso é o que vai movimentar a aprendizagem da criança. Muitas faculdades, gente, têm o foco aí no Piaget nos estágios de desenvolvimento. É bacana, mas é insuficiente, tá? O professor, além dos estágios de desenvolvimento, precisa também entender os processos piagetianos, porque são eles que vão trazer a aprendizagem real para a criança, tá? Então, é importante você saber disso. E, claro, a zona de desenvolvimento proximal, que é onde você está, onde o aluno está, na verdade, onde ele consegue chegar proximamente e o objetivo final. Então, eu traço um caminho. Vygotsky é caminho, Piaget é momento e Montessori é percepção. Então, por isso que é importante. Mas eu vou mostrar ali depois na prática como que isso acontece numa parte visual, aí usando materiais da loja, naturalmente, que é o que eu tenho para hoje. E a avaliação é um documento que vai visar identificar a aprendizagem e eficácia do planejamento. Então, vejam que na avaliação eu vou avaliar o aluno e vou avaliar o professor. Né? As duas coisas são avaliadas ao mesmo tempo, porque na avaliação vai ter o resultado também do trabalho pedagógico. Se o professor trabalhou para o livro didático, nem sempre a avaliação vai ter um bom resultado. Isso é fato. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte mais visual aí para vocês poderem visualizar o que eu estou explicando, né? No planejamento, a gente tem o material do professor, então vai ser um material mais de leitura e estudo. Né? Ele não é um material feito para o aluno. Então, o plano de aula, ele não traz as atividades que devem ser realizadas com o aluno. Ele vai mencionar essas atividades ou as habilidades que esse aluno vai desenvolver. A intervenção já é o material grosso ali, o operacional do aluno. Então, essas são as atividades que a gente dá em sala de aula mesmo, a prática. No caso dessa daqui, eu estou trabalhando com a BNCC, que é o currículo federal, mais o processo piagetiano, tá? Então, é um material da BNCC, super pacotão BNCC fevereiro, de segundo ano do site da loja. Ele tem o planejamento aí todo do bimestre e vai trazer um material do mês. A gente fala fevereiro, mas pode ser usado em qualquer mês do ano, tá? São materiais de intervenções para o mês todo, mais o planejamento. Então, aqui a gente tem plano de aula, mais atividades. E aqui eu peguei um material também de segundo ano para seguir a mesma linha, que é um material de avaliação diagnóstica. A avaliação, gente, não vai ser direcionada só para o aluno ou só para o professor. Ela é um instrumento de ambos.
porque a avaliação ela tem que ter uma ficha observativa, que é o que o professor precisa observar enquanto o aluno responde, né, ali na finalização. E a gente tem a atividade prática, que é o que o aluno vai mostrar os conhecimentos dele. Então, a gente tem essas três fases do trabalho, né, do ciclo pedagógico. E as atividades vão depender do plano. Como a gente está falando aí de atividade e plano, um depende do outro, mas primeiro vem o plano. Então, se eu planejo, por exemplo, eu trouxe aí 3 exemplos de atividades diferentes, tá? Se o meu plano é que o aluno coloque a mão na massa sensorialmente, tá? E tem um material de pesquisa, eu vou utilizar caderno interativo, por exemplo, tá? Se eu quero que o aluno faça um resumo do que foi aprendido, mas ainda não seja avaliação, eu vou usar o Lapbook. Então, veja que caderno interativo é uma coisa, Lapbook é outra. Os dois são sensoriais, mas eles têm objetivos diferentes, porque eles são arquétipos pedagógicos diferentes, tá? E a gente tem a sequenciada, que é a mais comum aí, ou sequência didática, que ela vai trazer um pouquinho de Vygotsky. Caderno interativo e Lapbook são mais montessorianos, e sequenciada é muito vygotskiana, né? Então, a sequenciada, ela vai ter um começo, meio e fim. Então, ela vai ter como se que nem se fosse uma história de vida, uma história a ser contada. Então, na sequenciada, eu preciso ter um começo, que vai identificar pontos a serem desenvolvidos, o meio, que é o desenvolvimento daquele conteúdo que eu preciso aplicar e a criança precisa aprender, e o fim é uma atividade de finalização, que faça um resumo do que foi trabalhado durante o antes e o durante. Então, vejam que a atividade não pode ser única. Se eu trabalhar a mesma coisa sempre, eu não vou alcançar a aprendizagem. Por isso que a gente tem aí uma diversidade. E se você quiser saber mais sobre os arquétipos pedagógicos, a gente tem um módulo inteirinho sobre esse tema. No curso de elaboração de material didático, que vai entrar na 4ª edição, é um curso anual que a gente tem. E a gente já vai começar aí dia 25 de setembro de 2023, a pré-venda do Elaboração 2024. O que acontece? A gente está entrando nessa vibe de festivais musicais, né? Então, a gente está com um ar, assim, bem... quase que hippie, né? Para poder trazer toda essa alegria da elaboração para a sala de aula, porque esse é um curso que transforma vidas, não apenas dos profissionais, mas dos alunos também, que têm contato com o que é aprendido nesse curso. Porque ali, sim, a gente vai ver engenharia pedagógica, arquétipos pedagógicos, aí no caso, arquitetura de informação, aulas de criatividade, uma porção de aulas aí, fases da montagem, que vão ser relevantes para que o profissional, seja ele gestor, professor, auxiliar, ou que queira seguir uma carreira de elaboração, consiga ver a pedagogia revelada, né? Quase como se revelasse um mundo novo da pedagogia para a pessoa. Bom, se vocês tiverem interesse no curso de elaboração na pré-venda, é o lote mais barato. Se não estivermos em 2023, quando você vê esse vídeo, vai valer a mesma informação de você entrar em contato com a Cirlei, porque a gente tem uma lista de espera para esse curso, né? Muita gente participa e a gente tem um número limite para manter a qualidade. Vocês vão entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676 e todas as informações, preço, grade curricular, são com ela, tá, gente? Eu só faço a divulgação aqui enquanto pessoa que ministra o curso. Então, todas as informações aí de matrícula são com a Cirlei mesmo. Não adianta perguntar nos comentários, mesmo porque vamos nos respeitar enquanto profissionais, né? Isso não é o tipo de coisa que você pergunta no comentário público. Vamos nos colocar no nosso local aí, mesmo porque a gente precisa ensinar isso para o aluno também, que algumas coisas não são públicas. Se eu estou falando no vídeo que não é uma informação pública, eu não vou dar isso no público. Se a pessoa falar, olha, mas qual que é o preço? Eu falo, olha, você vai ter que entrar em contato com a Cirlei. São 2 trabalhos. Um de escrever e outro de fazer a mesma coisa que tinha que ter feito antes, né? Então, se atentem às informações aí.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Expolidora.